Ó, estamos ao vivo. E caiu de novo. Ei, Jesus. Deus tem misericórdia de nós, né? Vamos ver se ficou aqui. Eu acho que estamos ao vivo aqui, hein? Eu quero compartilhar o link com o pessoal, para todo mundo que está em casa, nos grupos, poderem assistir, né? Vamos ver aqui. Será que está ao vivo? Está ao vivo. Ctrl C. Vamos botar no WhatsApp aqui do povo. Bem-vindos ao culto. Vamos redistribuir. Vai ser o único lugar a passar, vai ser nesse aqui da igreja. Não, é o meu Facebook. Vou transmitir para todo mundo aqui, tá? Para vocês poderem acompanhar o culto. Vou compartilhar aqui, ó. Compartilhar. Vou compartilhar com todo mundo que está em casa e vocês também podem compartilhar. Igreja do Astória. Compartilhar com... Vamos ver quem mais eu consigo compartilhar aqui, ó. Não vou conseguir compartilhar. Deus amado. Iniciar. Ok. Até para compartilhar eu estou com dificuldade hoje. Aí, ó. Ctrl C. História. Pronto. Tá sendo até minha voz aí. Eu vou desligar ela aqui para poder... Vamos ver o que mais eu consigo compartilhar aqui, ó. Pronto. Sejam bem-vindos, meu povo. Vamos orar? Vou pedir para o Contreira, que está aí já, que eu ouvi a voz dele, já conversei com ele hoje, se ele puder fazer a oração inicial para a gente. Pode ser? O pastor, pode ser, pastor. Pode ser, então. Ore para nós, por favor. Bom Deus e Pai, te agradecemos pelas bênçãos, pedimos o perdão das nossas faltas, nossas dificuldades, nossas lutas, perdoa os nossos pecados, salva-nos para o teu reino, que o teu Santo Espírito esteja dirigindo, como já o fez até agora, na internet, e para que todos possam aproveitar a programação, atendendo a necessidade de cada um, e também dos seus amigos, dos seus contatos, e que todas as pessoas de hoje possam receber uma bênção especial. E oramos também por aqueles que não conseguiram acompanhar, não estão acompanhando, que a tua bênção também, através dessa oração intercessória, atinja todos os membros do nosso distrito nesta noite. Te agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Eu acho que porque a gente começou os cultos na igreja semana passada, a internet falou assim, agora não precisa transmitir mais. Mas precisa, né? Às quartas-feiras, obrigado aí. Contreira, muito obrigado. Gente, às quartas-feiras nós continuaremos por um tempo aqui ainda, não sei quanto tempo, mas vamos contactando com as igrejas. Depois que nós estivermos habituados com o novo modelo na igreja, nós vamos partir para o segundo passo, tá bom? Por enquanto, ficamos aqui na internet. Antes da gente ir, não quero falar anúncios agora, vamos nos concentrar nos nossos pedidos e agradecimentos. Você que está aí no Facebook, você pode fazer um pedido aí, escrever, tá certo? Infelizmente, não estamos no YouTube hoje, mas para você que está aqui no nosso Zoom, é só tirar o microfone e fazer seu pedido, tá bom? Quem pode começar aí para a gente aí? Pode puxar a fila. Quem faz o primeiro pedido de hoje? Vamos lá, não Benedito. Pastor, eu peço oração para minha sobrinha do AP. Ela é viúva, está sentindo coçó, sabe, muito em casa. Ela está um pouquinho assim. O nome dela é Cida, não chamou de Cida, mas é Aparecida o nome dela. Tá bom. Peço oração por ela. Ela tem um filho que trabalha na saúde e é um pouco preocupada com o filho, fica um pouco tensa, sabe? Bem ansiosa, assim. Eu peço oração por ela, pastor. É minha sobrinha. Vamos orar sim por ela. Tá bom. Valeu, Benedito. Vamos orar por ti também aí, pela sua família. Obrigado, igualmente. Amém. Próximo pedido? Só soltar aí, ó. Contreira, Fábio? Então, eu quero agradecer porque o Márcio já está no segundo estudo e ele está bem animado. E a lição da Escola Sabatina dessa semana também tem ajudado a sermos humildes e pedir a ajuda do Espírito Santo para a verdadeira compreensão e verdadeiro direcionamento daquilo que ele quer para todos nós no estudo bíblico. Também agradecer
as orações foram feitas pelo seu Eduardo Santiago, o seu filho Carlos. Eles já estão melhores e eles pedem que agradeçam. Eu quero mais agradecer que eu fiz hoje 3 orações por coisas tão, às vezes, simples, aparentemente insignificantes, e as 3 foram atendidas. Então, eu quero agradecer. Hoje é o dia da gratidão. Amém. Obrigado, Fábio. Que bênção. Bom ouvir isso aí. Ouvir que Deus ouve nossas orações, daí ele responde. Marilda. Então, pastor, eu queria também agradecer porque o esposo da minha sobrinha prendeu a mão no cilindro de pastel e Deus deu um livramento muito grande, que graças a Deus ele não quebrou nem um dedo, prendeu a metade da mão e graças a Deus nem um dedo foi quebrado. Eu queria agradecer por esse livramento. E também pedir pelo meu filho Vitor, com a minha nora Pamela, eles querem apresentar o Mateus na igreja, o meu netinho, e que Deus continue dando. Eles estão assim, eu tenho gravado a escolinha sabatina das crianças e tenho mandado para minha cunhada passar para o meu neto, e ele fica quietinho, e ela disse que até chorou de emoção de ver ele assistindo. Então, eu queria que orasse pelo casal, né? Pelo meu filho e pela minha nora, pelo meu neto, que eles estão, assim, ouvindo. Eu tenho falado das coisas de Deus, tenho mostrado. Engraçado que quando eu ia para a igreja nem comentava, né? E agora pela internet sempre eu mando as coisas, Deus transforma tudo. Então é isso. Eu queria mais agradecer e também que fortaleça eles, né? Nesse desejo. Amém, amém. O neto é Mateus, né? Mateus. O meu filho é Vitor e a minha nora é Pamela. Tá? E esse negócio de culto online, depois que nós voltarmos para a igreja por completo, a ideia não é parar mais, né? Deixar os cultos também para quem estiver em casa, né? Hoje eu recebi um prêmio do YouTube aí, do Facebook, dizendo que os views aumentaram muito, mas é porque agora todos os cultos, né? Antigamente era 2, 3 pessoas. Então, Benção, né, pastor? né? Muita gente Deus mesmo transforma, né, pastor? Deus transforma o impossível no possível. Nós alcançamos hoje 20 mil minutos de pregação assistidos no Facebook. Então, é muita gente assistindo, né? Amém. Amém. É muito Amém. não assistido aí. Mas tá É bom, isso obrigado, mesmo. Marilda. Vamos orar sim. Tá bom. Vamos lá. Quem pede agora? Mais alguém? Senão eu também tenho pedido para fazer hoje. Vamos orar, meus irmãos, enquanto alguém pensa aí. Pelos nossos irmãos que estão adoentados, né? Alguns estão se recuperando do Covid, alguns estão no final, outros no começo, outros no meio. Que Deus fortaleça. Graças a Deus, até hoje, não tivemos ninguém assim que sofreu a fatalidade da doença, né? No nosso distrito, nem na nossa cidade. E graças a Deus, nem conhecidos, né? O meu amigo Cristiano, que nós estamos orando há 2 semanas por ele aqui, ele tem melhorado muito. Ele ainda está na UTI, está ainda sedado, mas eles querem, quem sabe, amanhã aí tirar o sedativo para ele voltar, mas eles tá bem melhor já. Então, ele bateu na trave lá e parece que ele está voltando aí, né? Então, continue orando pelos nossos membros. São muitos nomes aqui que tem Covid, eu não vou citar um por um, mas por todos, né? Doentes também, os que estão com outras doenças, né? Que estão tratando aí o câncer, estão tratando de outras enfermidades, né? Eu quero fazer um agradecimento na linha do Contreiro aí, que ele agradeceu. Também hoje eu quero que seja um dia de gratidão. Sábado, nós abrimos a igreja Nova Tatuí e do Vanderlei. E foi uma benção, sábado de manhã, né? Uma benção, o povo se comportou direitinho, todo mundo... Eu até brinquei que está mais seguro ir para a igreja do que para o mercado, né? No mercado você cruza com pessoas, pega em dinheiro, digita número de cartão. Na igreja, não. Você entra, já tem o seu lugar, você senta, você fica distanciado, você entra com a mão limpa, com máscara, e você sai também. Infelizmente, a gente sente aquele momento do abraço, apertar a mão. Não teve isso, mas teve a pregação, e a gente pode olhar um para os outros. Até na Nova Tatuí, assistiu o culto depois. O Vinícius brincou que ele não reconheceu a irmã, que estava de máscara. Alguns irmãos aí escondidos atrás da máscara, mas brincadeiras à parte, foi muito, muito bom. À tarde, nós tivemos o colégio, que começou. O colégio também não está se reunindo no colégio, está se reunindo à tarde no Vanderlei. Se alguém quiser assistir um culto à tarde, tem vagas lá no colégio, né, no Vanderlei, no caso.
um culto muito abençoado, foi muito bom também as transmissões, a música. E no domingo tivemos apenas do Vanderlei, estamos transmitindo para todo o distrito. Quarta-feira vamos continuar aqui pelo Zoom ainda um pouco, tá, gente? Mas eu quero agradecer muito a Deus por nos proteger. Deus nos ajudou a providenciar, amados, um termômetro que veio de Hortolândia para a gente, 2 termômetros vieram de Hortolândia para a gente usar, a gente não estava achando lugar nenhum, então Deus providenciou tudo para a gente. Nós já lançamos as listas, a lista do Vanderlei está quase cheia, acho que faltam uns 15 lugares só para sábado, e Nova Tatuína faltam uns 30 lugares para a gente poder fechar. Então, se você vai à igreja, você tem menos de 60 anos, não teve contato com ninguém gripado ou com algum tipo de sintoma e você não tem nenhuma comorbidade, você pode ir à igreja, você e sua família, inclusive as crianças, se estiverem acompanhadas dos pais, tá bom? Então, esperamos você que pode ir à igreja, você que não pode, estaremos aqui, eu vou resolver esse negócio da internet aí, junto com a equipe que manja aí, né? O Zio, o Frank, todo mundo vai me ajudar, para que sábado não tenha esse problema, ok? Amados, alguém tem algum pedido aí? Senão a gente ora agora, né? Algum pedido? Então vamos orar. Então vamos ajoelhar, porque esse é o nosso combinado às quartas-feiras, é se colocar de joelhos aqui na presença de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, quero te louvar, te agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado, pela proteção, porque as notícias hoje na televisão, no rádio, na internet, são notícias boas. Como eu fiquei feliz, Senhor, de ouvir que um hospital de campanha em Manaus vai fechar atividades por falta de clientes, por falta de doentes. É muito bom ouvir que aquele lugar que sofreu tanto está melhorando. Os números de contaminados e óbitos aqui em São Paulo também têm diminuído. Muito obrigado, Senhor. Consigo ver no horizonte grandes soluções e quero pedir mais uma vez que o Senhor envie a nós uma cura, uma vacina, não para nós voltarmos à nossa vida cômoda, mas para nos dar uma segunda chance, para nós pregarmos o Evangelho com toda a força, com todo o nosso entusiasmo, com todo o amor que temos pelo mundo que perece, Senhor. Este mundo precisa muito da Tua graça, da Tua mão poderosa. Agora, Deus amado, eu tenho alguns nomes, né? Eu quero te entregar aqui a Cida, sobrinha do meu Benedito, ela tem sofrido de solidão, tem passado alguns problemas. Eu quero pedir que o Senhor visite a irmã Cida na sua casa, Senhor. Eu quero agradecer pelo estudo do Márcio, que o Fábio está dando, porque esse estudo está andando bem, Senhor, não só do Márcio, mas na nossa classe bíblica online, a classe lá do Nova Tatuí com Estevão, todos os teus na Bíblia que possam receber o teu abraço agora onde estiverem, Senhor. E nos ajude a ensinar a tua palavra em tempos de pandemia. Eu quero te entregar também, Senhor, toda a nossa gratidão, tudo que o Senhor tem feito aí, os pedidos que foram feitos nas outras semanas, e agora podemos dizer obrigado. Quero pedir pela Marilda, Senhor, pela amiga dela que recebeu um livramento, quero agradecer e entregar, Senhor, o Vitor, a Pâmela e o pequeno Mateus em tuas mãos. Que muito em breve possamos não só apresentar essa criança na igreja, mas salvar toda esta família em nome de Jesus. Te entregamos os enfermos da nossa igreja, todos eles, Senhor, que o Senhor visite em casa, no hospital, aonde estiver. Te entregamos também os nossos cultos presenciais, que o Senhor nos proteja e o Senhor nos guie para termos sabedoria para lidar com essas mudanças e o retorno à tua casa, que para nós é muito importante, Senhor, voltarmos a te cultuar na igreja que o Senhor levantou para nós. Te entregamos também, Senhor, todos os Calebs, são 44 Calebs no nosso distrito. Eu quero pedir que o Senhor os consagre, porque já a semana que vem eles vão começar a fazer ações. Eu quero pedir que o Senhor guie-os em todas as coisas. Agora, Deus, abençoe o pastor André, que vai falar para nós, que a tua palavra seja exaltada através dos lábios do teu servo. É o que nós pedimos por Jesus. Amém. Amém. Amados, nós não cantamos o hino, até porque nós atrasamos praticamente 15 minutos e eu não queria tirar o espaço da palavra de Deus, tá? Então a gente não vai ter o hino hoje. Quem sabe no final, se o pastor André quiser aí, mas para quem está aqui, conhece o pastor André é bem conhecido no distrito, né? Mais do que eu, está aqui desde muito tempo já, mas eu quero apresentá-lo, pastor, porque tem muita gente assistindo pelo Facebook, vai assistir pelo YouTube e pelo Instagram depois também. Pastor André é pastor, editor, né, da Casa Publicadora Brasileira, líder espiritual, né, e pastor junto comigo ali na igreja do Astória.
e é onde ele atua como membro e como líder, né? Mas trabalha na Casa Aplicadora e está aqui conosco. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe e te use nesta hora aí, ao abrir a palavra de Deus. Muito bem, boa noite a todos. Obrigado, pastor Vinícius. Que Deus seja louvado pela oportunidade que temos, mesmo num sistema virtual, de buscar a presença de Deus nesta noite, em mais um culto aqui. E é uma bênção saber que todas as semanas desse período de isolamento, nós pudemos ter essa oportunidade de participar de cultos, de orar, de agradecer, de pedir, de buscar a Deus e de demonstrar que realmente a nossa fé e a nossa certeza está em Deus, está na sua palavra, por mais que a gente tenha preocupação com toda essa situação, nós continuamos mantendo a fé em Deus, na sua palavra, e a esperança forte em nosso coração. Amém, né? Eu quero refletir com vocês nesta noite sobre algumas orientações e sobre algumas palavras que foram deixadas por Jesus Cristo para nós, como igreja dele, ao longo do tempo, até a sua volta, especialmente em tempos de dificuldade. E essas palavras a gente pode encontrar lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Talvez você já tenha ouvido falar bastante de passagens como essa, Mateus 24, em que a gente encontra palavras de motivação, de esperança, de conforto e de encorajamento em meio aos problemas da vida. E todos nós, por motivos diferentes, sempre encontramos situações em que precisamos dessas palavras que nos trazem segurança, que nos trazem certeza, que nos trazem a consciência de que não precisamos temer. Então, eu quero convidar vocês a refletirem aqui e tirarem algumas lições desse texto bíblico. Eu agradeço aqui ao convite do pastor Vinícius e louvo a Deus pela presença de todos. Eu enviei o convite para algumas pessoas e algumas delas estão por aqui, né? Como o irmão Paulo, que é lá de São Bernardo do Campo. Ele é membro da nossa comunidade árabe, um grande amigo, e temos aí outras pessoas também. Eu já vi aqui também, agora há pouco, uma outra pessoa, o Edilon, não sei se ele ainda está aqui, mas eu cumprimento todos vocês aqui, irmãos, do distrito do Jardim Vanderlei, e os convido a meditar aqui nessa passagem bíblica em que Jesus, respondendo aos anseios dos discípulos, e que seriam anseios nossos também em nossos dias, até a volta de Cristo, ele respondeu dando algumas diretrizes, algumas informações, alguns sinais para nos guiarem no meio das tempestades que ocorrem hoje, e algumas já ocorreram, é claro, né? Mateus 24 é um texto fundamental, faz parte aqui do sermão profético de Cristo, que se estende por mais capítulos, mas eu queria destacar aqui apenas algumas coisas de Mateus capítulo 24. Eu quero destacar aqui, eu não vou ler todo o capítulo, você conhece, eu vou mencionar algumas coisas que você já sabe, mas eu quero destacar aqui, especialmente quando Jesus começa a responder no verso 4, e eu estou com a minha Bíblia aqui aberta, se você tiver a sua também aí, facilmente leia, se não, escute aqui a palavra de Deus. E aqui diz assim, Jesus respondendo à pergunta dos discípulos, ele disse, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tem algumas versões, algumas traduções que acrescentam aqui a palavra epidemias. Mas em Lucas, no capítulo 21, a palavra epidemia também aparece. Com certeza está lá em Lucas 21. E ele continua dizendo o seguinte, porém, tudo isso é o princípio das dores.
Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O capítulo 24 de Mateus é um capítulo especial da Bíblia e que a gente deve ler, estudar e entender. Você percebe aqui que Jesus, além de dizer como as coisas seriam, ele também dá algumas orientações práticas sobre as atitudes que a igreja dele deveria ter em meio a essas situações que eles enfrentariam. Então, a gente encontra aqui, por exemplo, logo aqui no começo do capítulo, eu não li, mas você tem aí, os discípulos começando a perceber que algo estranho estava no ar. Jesus estava perto da cruz, ele morreria em pouco tempo, ele havia avisado que seria crucificado. E aqui em Mateus 24, então, ele fala sobre a destruição, primeiro, de Jerusalém, e em paralelo com isso, em segundo lugar, ele fala sobre a segunda vinda. E ele colocou as informações de uma maneira que parecia que se tratava apenas de um evento. E ele fez isso de maneira proposital, para que a angústia não fosse insuportável no coração do seu povo daquele tempo, para que eles soubessem ter aí a esperança no coração. Mas ele mostrou que haveria tempos de angústia e de dificuldade. Ele disse, então, que seria um tempo, irmãos, solene, um tempo realmente sério, né? E ele até disse que nesse contexto aqui do primeiro evento, que seria a destruição de Jerusalém, o templo, ou seja, a igreja, a casa de Deus, cairia. E hoje a gente sente que, de uma maneira mais ampla, a casa do mundo parece que vai cair, né? E a gente pensa que toda crise, às vezes, a gente começa a pensar que vai ser agora. Agora vai, né? E a gente tem, assim, essa tendência, às vezes errada, sensacionalista, alarmista, de achar que agora vai, né? A gente não precisa se preocupar com o tempo. Nós precisamos nos preocupar com as orientações que Cristo deu, para nos prepararmos da melhor maneira para esse tempo, tá certo? Mas a gente sente, às vezes, que a situação está tão difícil, tão caótica em nosso mundo, e não é só Brasil, a gente fala do mundo inteiro com certeza, mas acaba sendo uma oportunidade para que nós acordemos diante de tudo isso daí, né? Agora, uma coisa que eu acho fantástica aqui, no início de Mateus 24 ainda, logo nos primeiros versos, é quando Jesus diz ali no verso 6, né, que haveria guerras, rumores de guerras, e ele diz assim, vede, ou seja, preste atenção. E aí ele logo em seguida diz, não vos assusteis. Isso é bem interessante, né? Não vos assusteis, ou seja, ele quer dizer para nós hoje, com certeza, essas palavras, porque serviram para a igreja de Deus ao longo de todo o tempo, para aqueles que viveram antes da destruição de Jerusalém e para aqueles que viveram ao longo dos séculos, ou seja, antes da destruição do mundo de pecado. Ele diz assim, não se assuste. Olha a preocupação de Cristo conosco, ao dizer que a gente não deve se assustar. Mas essa é a nossa tendência comum. Nós sempre estamos com a tendência de nos assustarmos, de ficarmos apavorados. Não devemos negligenciar os problemas, minimizá-los, negá-los. Não, isso não. Mas Jesus aqui diz que diante de todos aqueles sinais, de todas aquelas profecias que ele apresentou, ou de todos aqueles eventos proféticos, a igreja de Deus não deveria viver assustada. Ou seja, a gente deve prestar atenção, estudar os tempos em que vivemos, ter cuidado com eles, mas não viver assustados, com medo. Por que ele pediu isso da sua igreja?
exatamente porque a nossa tendência é viver assustados, viver com medo, medo da morte, do futuro, do amanhã, da rua que a gente vai atravessar, da morte que está a cada curva do caminho e de outras tantas coisas. Mas ele quis dizer isso também porque os sinais que envolvem problemas e sofrimento na nossa história, eles devem produzir não medo, mas o sentimento de esperança. Por quê? Porque os problemas são sinais de que a volta de Cristo está se aproximando. Estamos um dia mais perto da volta de Cristo. Então, não importa o que aconteça, não importa se vai faltar dinheiro, se vai faltar comida, trabalho, se vai haver conflitos, se vai ter doença, porque o evento mais importante da história do mundo está para acontecer. E quando ele acontecer, tudo será resolvido, tudo será compreendido, como diz lá em Coríntios, porque Deus vai trazer à luz as coisas ocultas das trevas, do coração de cada pessoa. Então, tudo será explicado. Sabe, amigos, diante de tantos problemas, de tantos perigos, Jesus gosta de nos acalmar, de nos consolar, de nos motivar. E ele não esconde que haverá problemas, mas ele gosta de nos tranquilizar. Para os momentos mais complicados da nossa vida, Jesus sempre tem palavras de esperança e de segurança. E você pode encontrar muitas dessas palavras pronunciadas pelos lábios do próprio Cristo. Você encontra, por exemplo, em João 14, 26, ele dizendo: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E ele diz mais: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, né? Ele diz lá no capítulo 14, né? Não se turbe o vosso coração, mas aqui ele diz, nem se atemorize. No capítulo 16, 33 de João, eu estou lendo aqui João, o evangelho do discípulo amado, ele diz lá, capítulo 16, verso 33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus não nega, ele é verdadeiro conosco, ele é franco, ele não nega a realidade. A gente vai ter aflições, mas precisamos ficar animados. Por quê? Porque ele venceu o mundo, e se ele venceu, nós também venceremos. É o que ele fala lá na primeira carta de João, no capítulo 5. E o que é que vence o mundo? A nossa fé, é o que ele diz lá. E em João, a gente viu todas essas palavras, mas no capítulo 14, como eu já ia mencionando, versos 1 a 3, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Mas em Mateus ele diz uma coisa interessante. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A gente precisa buscar primeiro o reino de Deus. Mateus 6, 33. E ele fala repetidamente sobre esse tema da segurança, da confiança que a gente precisa ter, quando ele fala que ele rogaria ao Pai e o Pai daria outro Consolador. E ele diz assim, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ou seja, Deus sempre está conosco. Lá em Mateus 11, 28 a 30, ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lembra que lá no começo do Evangelho de Mateus, o evangelista escreveu que o menino que nasceria, ele seria chamado de Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. E no final do mesmo evangelho, o próprio Jesus disse, eis que estou convosco, ou seja,
eu continuarei sendo o seu Emanuel, aquele que está ao seu lado a cada dia. Ou seja, o que ele quer dizer para você nesta noite? Filho, filha de Deus, vai acontecer uma série de problemas. E ele diz, o próprio Cristo, aconteceram comigo também, mas eu estou com você. Confie em mim, busque a minha presença, busque a minha palavra, mantenha a fé, ou se já perdeu a fé, ou se enfraqueceu na fé, se esfriou na fé, recupere a fé que você perdeu, e isso pode acontecer agora, e hoje é o momento, e esta é a oportunidade, este culto é a oportunidade para que você recupere a sua fé na palavra de Deus. E a gente encontra, amigos, na Bíblia e também nos livros que a igreja tem, como os livros de Ellen White. Aqui está o João Pedro dando um tchauzinho para vocês. Não foi programado, mas a criança vem para nos alegrar, né? Mas então, continuando aqui na nossa mensagem, tem um texto, eu não vou ler agora, mas eu vou recomendar que você leia, sobre a promessa de que Deus jamais vai se esquecer de nós, como não se esqueceu de Noé, nem de todos os seus filhos, como Elias, como Jeremias, como Daniel. Está lá no livro O Grande Conflito. Eu não vou ler o texto aqui, mas é uma passagem lindíssima do Grande Conflito, na página 627. Ali tem uma promessa preciosa sobre o fato de que Deus jamais vai se esquecer dos seus filhos, mesmo em tempos de angústia, em tempos de perseguição, e mesmo que a gente seja preso, que a gente passe dificuldades, isso pode acontecer, está lá no capítulo do Grande Conflito, que se chama Aproxima-se o Tempo de Angústia, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que o problema não são os problemas, mas a nossa atitude diante deles. Sabe, diante dos problemas, a gente pode ter uma reação de fé e de confiança em Deus, ou de incredulidade e de desconfiança. É aquela frase, né, famosa, crise vai, crise vem, para mostrar quem é quem, né? E o texto de Mateus que eu li, capítulo 24, li alguns versos apenas, ele nos dá algumas orientações. O próprio Cristo orientou a igreja, ou seja, vai acontecer isso, isso e aquilo. Mas você deve se manter nessa postura, com essa atitude. E o que ele quis dizer? Você não deve se assustar. O que mais? Lá no verso 7 e 8, a gente lê que aconteceria uma série de problemas, de conflitos, e ele diz, tudo isto é o princípio das dores. Há problemas? Sim, mas isso pode ser apenas o princípio das dores, o começo do fim deste mundo de sofrimento. Essa é a promessa de Deus. Porque as coisas, até em alguns aspectos, não que a gente torça pelos problemas, mas a gente sabe, pelas profecias bíblicas, que o mundo vai de mal a pior. Está na Bíblia isso. O mundo vai de mal a pior. O mundo sem Deus. Não aquele que está com Deus, né? Então, as coisas, de maneira geral, na sociedade, né, no contexto mundial, poderão piorar. E isso, essa piora, poderá afetar, inclusive, o povo de Deus. E aí a pergunta que fica, em meio a tudo isso, qual deve ser a atitude do povo de Deus? Quando você lê Mateus 24 até o verso 14, você começa a encontrar algumas pistas de como deve ser a nossa atitude. E depois também ao longo do capítulo, é claro. Então, uma das coisas que Cristo diz para a igreja dele é o seguinte, em meio a tudo isso, quando ele diz que o amor se esfriaria dos corações, ele diz, persevere no amor. Persevere em ficar longe do pecado. Persevere na salvação. O que mais ele diz para o povo de Deus? Mateus 24, 14. A missão de pregar o evangelho ao mundo. Em meio a tudo isso que está acontecendo, ou que vai acontecer, ou que tem acontecido, pregue o evangelho. Porque esse é um dos sinais que antecedem a volta de Cristo. E eu recebi hoje, irmãos, a edição da Revista Adventista, de junho, e ali tem um artigo do pastor Marcos de Benedicto, redator-chefe aqui da casa, em que ele fala
sobre as pandemias ao longo da história e como elas afetaram a igreja cristã. E uma coisa que ele coloca nesse artigo, você pode ler depois, é que em meio às pestes, às pragas e às pandemias, o cristianismo cresceu. E sabe qual é uma das coisas que geraram esse crescimento do cristianismo? Foi o fato de que, naquele tempo, na cultura pagã, quando havia uma epidemia, por exemplo, os pagãos abandonavam as pessoas. Eles fugiam. E os médicos fugiam. Porque ele entendia o seguinte: se eu não posso fazer nada para resolver o problema, então eu tenho que me isolar para, quem sabe, não ser contaminado. E depois que a situação se acalmava, os médicos voltavam, né? Hoje a gente vê uma situação diferente, né, em que os médicos estão aí se sacrificando e alguns perdendo a própria vida para salvar pessoas da morte física, né? Mas os cristãos, eles eram os maiores exemplos nesse contexto, porque eles ficavam para cuidar dos outros, para limpar as feridas, para tratar dos doentes, para ajudar a matar a fome das pessoas. Então, isso foi fazendo com que o cristianismo fosse olhado de maneira positiva pela sociedade. E ele coloca no artigo, então, que esse foi um dos fatores que ajudaram no crescimento do cristianismo. Como que a gente poderia aplicar isso hoje, né? Quem sabe até na reflexão da volta aos cultos, né? E aí a gente lembra de Hebreus capítulo 10, não deixe de se congregar, né? Zacarias, volta à fortaleza, ó presos de esperança. E eu fiquei feliz quando eu ouvi o pastor Vinícius falando aí sobre o fato de que a igreja é um lugar seguro, né? Que bom, né? E a gente pode confiar. Temos que ter os cuidados, né? Nos precaver, tudo isso, ok, correto. E as pessoas que têm até mais risco são orientadas a ficarem mais isoladas, mas, de maneira geral, aqueles que têm condições, dentro das especificações governamentais, vamos nos animar, né? Porque o mundo precisa mais do que nunca dessa mensagem de Mateus capítulo 24. As pessoas precisam dela desesperadamente. E nós fomos chamados para viver esse evangelho e pregar esse evangelho. Então, a primeira coisa que a gente precisa, é claro, é abraçar mais uma vez e confirmar a nossa salvação em Cristo, ou seja, assumir o compromisso com Jesus Cristo, para que ele possa nos usar neste tempo tão especial, né? Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versos 10 a 13, a gente encontra o seguinte: virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Fazendo o quê? Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então, aqui você vê a mensagem de esperança e, mais uma vez, esse padrão bíblico, né, profético, em que a palavra de Deus fala o que vai acontecer, ela dá os sinais, ela não dá a data, ela não diz o dia, mas ela diz como as coisas serão, o que vai acontecer, e ela diz também como nós devemos viver, qual deve ser a atitude, ou seja, esperar e apressar essa vinda do dia de Deus, viver em santo procedimento e piedade. A Bíblia quer dizer que, se nós temos esperança, essa esperança nos chama a viver de uma maneira diferente antes do cumprimento dessa esperança. Não é lindo isso? Ou seja, se eu tenho de fato a esperança, a minha vida deve ser transformada. Enquanto eu aguardo o cumprimento pleno da esperança que já faz parte da minha vida hoje. Então, a esperança bíblica, irmãos, ela é um chamado à identidade bíblica, à consciência de que nós somos um povo diferente. Ela é um chamado à missão de levar amor às pessoas, de amar as pessoas, de levar a elas a mensagem da salvação em Cristo Jesus, né?
E aí a gente encontra só mais algumas orientações aqui, que a gente encontra no capítulo 24, né? O que fazer em meio a tudo isso, a esses sinais todos? Sabe, até você encontra, a partir do verso 15, a orientação de que em algum momento, em meio a tudo isso, quem sabe, Deus orienta o povo de Deus a sair das cidades grandes, né? Aqueles que Deus orienta para isso, é claro, porque alguns terão que ficar para pregar ali o evangelho, né? Nem todos poderão sair, né? O que mais a gente deve fazer? Lá no verso 20, né? Em meio a tudo isso, ore. Ore antes da grande crise final. Se prepare para a angústia de viver ao lado de Jesus e testemunhar em meio às aflições. Ali fala, ore para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Ore pela sua preparação. Ore em meio às aflições. Isso é um privilégio do cristão, né? E aí você encontra também, a partir do verso 21 até o 26, uma outra orientação. O que fazer em meio a tudo isso? Não acreditar nos falsos cristos, nos falsos profetas, nos enganadores religiosos. Não acredite em tudo que você vê na televisão, nas mídias de massa, porque muitas vezes elas são controladas por ideologias do mal. Então, é preciso desligar um pouco mais a TV, e aqui eu me refiro a programas em geral de entretenimento, e ligar um pouco mais isso aqui, ó, o livro sagrado, as páginas da Bíblia, páginas do Espírito de Profecia, por trás de todas as informações enganosas destes dias, e elas são como uma enxurrada, você tem interesses malignos de destruir a fé, de destruir a família, de destruir a verdade. Ou seja, interesses que buscam destruir o próprio povo de Deus, buscam combater o reino de Deus. Lembre-se, sabe, tudo isso são sinais de que está chegando o dia da volta de Cristo. Isso tudo deve nos lembrar de que não estamos nas mãos de poderes humanos, nas mãos de poderes do mal, não estamos nas mãos de calamidades, de vírus, das confusões que esse mundo traz. Nós estamos, irmãos, nas mãos de Deus, esse Deus que é uma rocha eterna, descrita em Daniel capítulo 2. Estamos nas mãos da rocha que se aproxima cada dia mais. E Daniel, ele mostra que estamos nas mãos desta rocha que é lançada sem auxílio de mãos humanas. Então, fique firme, confie em Deus. O que fazer? Esperar com expectativa. Lembra que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada? Será que ficaria pedra sobre pedra se os sinais acontecessem hoje, todos eles, os que faltam acontecer? Será que ficará pedra sobre pedra no meu coração, na minha família, na minha igreja, na igreja adventista do sétimo dia? Será que ficará pedra sobre pedra nos seus relacionamentos, ou eles desmoronarão? E hoje a gente vive num tempo complicado, mesmo na igreja a gente vê as crises acontecendo nas famílias, e parece, pastor Vinícius, que a gente anda na rua e se a gente encontra só o esposo ou só a esposa, tem que tomar cuidado para não perguntar se está tudo bem com a família. Ou até dizer assim, olha, manda um abraço para o esposo ou para a esposa, porque às vezes acontece conosco. Encontramos uma esposa ou um esposo, olha, manda um abraço para o seu esposo. Não, eu não estou mais casada, não, já me separei. Né? No mundo em geral acontece muito isso, e na igreja, infelizmente, às vezes tem acontecido isso também. Né? Será que ficará pedra sobre a minha vida ou na minha vida? Ou será que a sua esperança e fidelidade será derrubada pelas angústias do fim? Tomara que não. Tomara que você jamais abandone a sua fé. Tomara que a esperança continue aquecida em seu coração e que os princípios de Deus, que a sua família estejam firmes, porque Jesus logo voltará. Só falta um pouco mais. Então, em lugar de abandonar a esperança, espere a volta de Cristo. Espere em Deus. Compartilhe a esperança por meio da palavra e por meio de ações. Quem sabe você saiba de alguém que está precisando de ajuda. Um dia desses, conversando com
irmãos de uma outra igreja disseram, olha, tem um irmão fulano de tal que está desempregado e ele é cabeleireiro, e os irmãos ali se juntaram para ir cortar o cabelo na casa dele, para que ele ganhasse algum dinheiro, alguma ideia, visitar um hospital, doar sangue. Tem 1000 ideias que a gente tem aí, né, sugestões, para que você possa levar a esperança para as pessoas, de uma forma concreta. Tente descobrir alguém que não tem comida, que não tem remédio, que não tem roupa, que não tem alguma coisa, e principalmente pessoas que não têm paz, que não têm amor. Se você encontrar alguém nessa situação, ofereça o seu carinho, faça como o irmão Fábio Contreira, dando estudo bíblico, levando esperança. Leve o seu amor, a sua esperança em Cristo. E se você fizer isso, ao fazer isso, diga para a pessoa que você está ali porque, para todas as coisas, em sua vida, a razão principal está no nome de Jesus Cristo. E que você espera a volta dele. E por isso que você faz o que faz. É o meu apelo nesta noite para você, no nome de Jesus. Eu espero que o Espírito Santo, por meio da sua palavra, tenha produzido alguma decisão de entrega, de compromisso com Deus, de mudança de vida, de aceitação da esperança, de uma nova vida a cada dia ao lado de Jesus. Tomara que essa seja a sua postura, tomara que essa seja a sua decisão. Sabe, irmãos, nós não temos tempo a perder. Na semana passada, eu estava acompanhando, como já fazia há alguns meses, a situação de um grande amigo que foi um líder de comportagem. E eu falando isso aqui em Tatuí, é capaz de falar e algum irmão que está me ouvindo aqui se lembrar de quem eu estou falando, né? Lá em Santo André, na igreja da Vila Assunção, nós tínhamos o irmão Flávio Gonçalves de Oliveira. Ele foi líder de comportagem meu, me deu os primeiros passos ali. E o Flávio, há 7 anos, foi diagnosticado com câncer, um câncer terrível no intestino, e ele lutou durante 7 anos. Assim como ele tinha sido um guerreiro, né, da página impressa, levando muitos livros a milhares de casas, treinando muitos comportores como líder também de comportagem, um servo de Deus, líder na igreja, ancião, pregador, professor de escola sabatina, professor de classe bíblica. Assim como ele tinha lutado ao lado de Deus, na obra de Deus, ele lutou durante 7 anos contra o câncer. Fez tratamento natural, se internou em clínicas de tratamento natural, depois ele fez os tratamentos convencionais, lutou. Mas faz mais ou menos uns 2 meses e meio, um médico lá do Hospital Adventista, em São Paulo, o chamou e disse que o câncer já tinha se espalhado, já havia metástase. E ele, então, como era um grande amigo, ele me telefonou aqui no mês de abril, 17 de abril, sexta-feira, depois do almoço, e nós conversamos aqui quase 15 minutos. E ele me ligou e eu senti na voz a fraqueza, senti na voz dele a consciência de que ele teria poucos dias de vida do ponto de vista médico, e se fosse a vontade de Deus, que permitisse que ele descansasse de toda essa luta. E ele, então, me ligou para dizer que eu, como um amigo, que ele via como um filho, ele estava ligando para me dizer isso. E eu me programei para, em alguns dias, visitá-lo, já era a época da pandemia, e eu fui acompanhando, conversando também com a esposa, com outros amigos em comum, até que, depois de algumas internações mais recentes, devido ao aumento das dores, na semana passada, segunda-feira da semana passada, faz mais ou menos uns 10 dias, ele foi internado num hospital lá em Santo André, com dores muito fortes, dores terríveis, e aí um dia depois da internação ele foi submetido ao tratamento que normalmente é feito em pacientes terminais com morfina, que é um remédio que ajuda a aliviar as dores, mas que é usado muitas vezes em pacientes que estão já no final do caminho, né? E foi um sofrimento muito grande. A gente não consegue imaginar a angústia, as dores e o sofrimento emocional da família que acompanha e que, às vezes, prefere que o paciente descanse de tanto sofrimento. E
O Flávio, nas últimas semanas, ele estava orando a Deus e pedindo que Deus permitisse que ele fosse descansar. Sabe, irmãos? E a gente encontra pessoas, mesmo que não tenham doenças tão graves, a gente encontra facilmente hoje pessoas que não querem mais viver. Às vezes estão com boa saúde, estão saudáveis, têm dinheiro no banco, boa casa, mas não tem mais alegria em viver. E esse mundo de pecado contribui muito para isso. Mas o Flávio, de maneira até muito compreensível, ele pediu a Deus que o levasse, porque ele não aguentava mais, ele não suportava mais. Mas uma coisa que eu achei muito bonita, irmãos, na conversa com o Flávio, naquela ligação, e eu gravei uma parte da ligação, porque eu já pressenti que talvez eu não pudesse ter uma recordação da voz do meu amigo em outras oportunidades, e uma das coisas que ele me falou foi que a preocupação principal dele, você sabe qual era? Não era com o dinheiro que ele tinha no banco, não era com a casa dele, com o carro dele, com nada disso. A preocupação dele, sabe qual era? Era a salvação. Oliveira, a minha preocupação é com a salvação. Alguns dias antes da morte dele, que ocorreu agora na sexta-feira à noite, era já nas horas do sábado, 10h30 da noite, a preocupação dele era com a fidelidade dele a Deus. Ele, uns dias antes da morte, estava em casa com a sua filha única, Camila, e disse, olha, eu quero ir no banco. Ele já não conseguia andar, irmãos. Ele tinha que ser carregado, mas ele disse, não, eu vou no banco agora, porque eu quero tirar o dinheiro do dízimo, e a cada sábado ele tinha o costume de levar para a igreja R$50 de oferta e o dízimo em que ele era fiel, a cada mês, né? E ele queria ir para o banco tirar o dinheiro. E a filha, não, pai, depois eu faço isso para você. Não, filho, eu tenho que ir agora. E a esposa, não, falava, gente. Aí elas resolveram, então, fazer uma transferência de casa mesmo, e deu certo, e ele ficou mais tranquilo. E na semana em que ele estava no hospital, ele recebeu a visita de alguns amigos. Eu estive lá na quinta-feira, ao lado do amigo Paulo, que está nos acompanhando aqui nessa live. Choramos com ele, oramos com ele. Mas uma coisa marcante para mim, o Flávio, durante todos aqueles dias, ele se preocupou em dizer para os seus amigos e parentes que o visitaram, para que se lembrassem de aceitar a Jesus, para que entendessem que esse mundo passa, a nossa vida passa e tudo de fato vai acabar neste mundo de pecado. E ele fez o apelo para que as pessoas aceitassem a Jesus. Louvado seja o nome de Deus pela atitude de alguém que sabe que amanhã poderá descansar no pó da terra, mas que fica tranquilo, em paz. Ele não se revoltou. Do ponto de vista humano, ele teria motivos para ficar revoltado, inclusive pela demora em descansar, mas ele ficou fiel a Deus até o fim, irmãos. Eu louvo a Deus pela experiência que acompanhei nesses últimos dias. O irmão Flávio, ele descansou, manifestando a sua fé na salvação em Cristo Jesus. E nós estamos, irmãos, enfrentando esta crise. Quem sabe você que está aí assistindo essa live pelo Facebook, pelo YouTube ou por qualquer outro meio aqui, pelo Zoom, você esteja enfrentando uma dificuldade, um dilema, uma crise, um problema na sua vida, você pode confiar em Cristo. Você pode entender que Ele está do seu lado. Você pode acreditar que Ele disse, você não deve se assustar. E Ele promete que Ele vai te dar motivos para você não viver com medo, porque Ele voltará. O dia está chegando, é só um pouco mais. Será que você já tomou a sua decisão nesta noite de manter a sua fé, de confirmar a sua fé ou de recuperar a sua fé na oração, na palavra de Deus e num compromisso renovado com Ele? Tomara que essa seja a sua decisão. É a minha oração por cada um dos amigos. Uma ótima noite a todos. Amém, pastor. Amém. Deus seja louvado. Faz oração final para nós, por favor. Ok? Oremos então, irmãos. Pai querido, muito obrigado porque tivemos mais essa oportunidade de buscar a Tua presença, de estudar a Tua palavra e de encontrar nela a segurança, a confiança e a esperança. Pai querido, cuida de cada uma das pessoas
das igrejas aqui do distrito do Jardim Vanderlei e todos os amigos e amigas, irmãos e irmãs que estão assistindo de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Que essas pessoas possam encontrar na tua palavra o sentido para a sua vida e a esperança para cada dia. Mesmo que esses dias tenham lutas, dificuldades e problemas, que nós possamos nos entregar em tuas mãos, confiando na libertação, no milagre, na bênção, na resposta à nossa oração, na resposta ao nosso clamor silencioso ou expresso aqui nos pedidos de oração. Abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, pastorzão. Deus abençoe. Obrigado pela mensagem, pastor André. Obrigado a todos. Antes da gente desligar ainda, eu tenho um culto que eu não falei sobre ele, que é o culto das 8 horas da manhã de domingo. Nós estamos dando esse livro aqui lá no Vanderlei. Quem quiser ir para um culto de revamento e oração, das 8 às 9 na igreja. Não tem lista isso aí. E se você não pode ir à igreja, eu quero convidar que nesse horário, das 8 às 9, você se junte a nós em oração, clamando pelo revamento e pela reforma da igreja, para que a gente possa realmente estar no momento de Deus, que Deus exige de nós nessa pandemia. Tá bom, gente? Deus abençoe a todos. Eu peço que o pessoal da comissão do Vanderlei, que vai conversar comigo agora, fique aí. O restante, boa noite você que está no Facebook. Daqui a pouquinho eu coloco nas outras redes sociais aí. Fique na paz. Uma ótima noite a todos os irmãos. Que Deus abençoe.